Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Pouco depois, seguiu ele viagem para a cidade chamada Naim. E aí ia com ele e seus discípulos uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Então, chegando-se, tocou o esquife, e quando pararam os que levavam, disse: Moço, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cada povo, ele tem uma cultura, ele tem um costume. Nós, brasileiros, hoje nem tanto, mas no passado, quando encontrava uma pessoa, principalmente uma criança, que ela estava gorda, a pessoa assim, que ele estava com saúde. Gordura era sinal de saúde. Hoje não é bem assim, né? Gordura não é sinal de saúde. Mas no passado as pessoas eram assim. E toda pessoa, todo lugar tem um costume. E o povo judeu, até hoje, eles guardam uma cultura. Uma mulher, após a sua formação, seja ela com 11, com 12, com 13 anos, ela já está apta para o casamento. Por isso, os judeus ali, as moças casam muito cedo, e a maioria delas casam com pessoas bem mais velhas do que elas. No caso de Maria, por exemplo, a mãe de Jesus, ela foi mãe muito novinha, o máximo com 15 anos, 16 anos, ela foi mãe de Jesus. E José era bem mais velho do que Maria. Até então, quando Jesus cumpriu o seu ministério aqui na terra, José já estava morto. Mas eles tinham um costume assim, toda mulher, o sonho dela logo que casasse, era ter um filho e um filho homem. Seria bem-aventurada. Essa mulher, ela completava, era um sonho de cada mulher judia, de logo que casasse, encontrasse um homem bom, que amasse, que respeitasse, e que os pais concordassem com o casamento, e logo que casasse, ela teria um filho, e esse filho fosse um filho homem. Então, melhor ainda, a bênção estava naquele lar. Todas as pessoas, quando olhavam para ela, diriam que ela era bem-aventurada, que ela era uma pessoa abençoada. E esse era o costume dessas pessoas, como para ser uma mãe. E quando nós encontramos, amados, esse texto, nós encontramos uma pessoa que era bem-aventurada. Essa mulher, ela encontrou o homem da vida dela, casou-se e teve um filho homem. Ela foi abençoada. Todos que a via como uma pessoa realizada. E tudo dá a entender que ela tinha uma família abençoada. O seu esposo era uma pessoa abençoado financeiramente. Por quê? Ela é conhecida como a viúva de Naim. Lucas é o único que narra esse fato. Nenhum dos outros evangelistas narra esse fato. Só Lucas. E Lucas fez um combinado com Teófilo de narrar todos os fatos de Jesus, todas as realizações de Jesus. Inclusive esta.
Ele colocou. Então, dá a entender quando uma pessoa na cidade, ela é uma viúva de uma pessoa importante, é a viúva de fulano de tal, a viúva de ciclano, nem se coloca o nome da importância. Então ela é conhecida e registrada, e Lucas, que é detalhista, não colocou o nome dessa mulher, a viúva de Naim. É conhecida a viúva de Naim, a viúva da cidade de Naim. E aí, nós encontramos uma pessoa que vai. Vocês observam que a maior parte das pessoas acontece assim: ele está vivendo um momento muito legal, está sendo muito abençoado, as coisas vão bem, e de repente acontece uma tragédia. A morte interrompe. Ela perdeu o seu marido. E nesse texto, amado, quem sabe você já leu muitas das vezes, mas nunca se ateve nos detalhes. E durante esses dias, nós estamos falando, meditando sobre o ano da misericórdia, durante esse ano. E hoje é um dia especial, o Dia das Mães. E nós não queríamos deixar de estar falando dentro desse tema da misericórdia. E o Senhor tem nos dado essa palavra que nós queremos intitular nessa noite: Mãe que atraiu a misericórdia de Jesus. Mãe que atraiu a misericórdia de Jesus. Muito bem. A cidade de Naim, o significado do nome significa charmosa ou graciosa. É uma cidade bonita. Uma cidade que tinha mais ou menos de 15 a 20 mil habitantes. E se você observar, Jesus Cristo, nesse capítulo 7, aqui, Jesus cura o servo do centurião. Ele está na cidade de Cafarnaum, que também é uma cidade na região da Galileia. Da cidade de Cafarnaum a Naim dá 50 quilômetros, 54 quilômetros. 54 quilômetros de uma cidade na outra, de Cafarnaum, aonde Jesus saiu e foi na direção de Naim. 54 quilômetros dá para você fazer por volta de 40 minutos, daqui até Iporã. 40 minutos para você andar tranquilo. Agora observe o seguinte, que Jesus estava com seus discípulos e também uma grande multidão que o acompanhava. Eles não estavam andando tão rápido. E talvez para Jesus passar por Naim seria algo de muito especial, ele ir naquela direção daquela cidade. Não se vê mais passagem de Jesus ter passado por essa cidade. Lucas é o único que narra esse fato. Havia uma possibilidade de Jesus nunca ter entrado nessa cidade, nunca ter ido. Como muitas cidades da região ali, Jesus nunca entrou. Aí você vai entendendo que Jesus ele andava dentro da direção do Pai. Deus contemplando todas as coisas. Enquanto Jesus estava realizou um milagre no servo do centurião ali na cidade de Cafarnaum, lá na cidade de Naim estava acontecendo um velório. Estava acontecendo algo muito triste. Estava ali uma mulher viúva, seu único filho havia morrido também, e ela estava prestes a sepultá-lo. Então a possibilidade de Jesus ter entrado na cidade de Naim era bem difícil. Esse encontro foi o tempo de Deus. Isso mostra, amado, para nós que Deus vê todas as coisas, que Deus contempla cada um de nós, Deus contempla cada família, e que Ele está vendo todas as coisas, e que Ele é um Deus, é um Pai misericordioso, e que estava conduzindo o seu Filho Jesus Cristo aqui nessa terra, na direção daquela cidade, especificamente na casa, ou até a vida, até a pessoa da viúva de Naim.
Observe, amados, que Jesus Cristo, ele não chegou nem a entrar na cidade. O cemitério ficava fora da cidade. E esta mulher estava vendo ali, prestes de sepultar o seu filho, e acabou. Jesus Cristo, ele nunca chega atrasado, amados. Jesus Cristo, ele chega na hora certa. Muitas das vezes nós, por essa aparente demora, nós começamos a murmurar, começamos a reclamar, e muitas vezes por situações que nós passamos, nós queremos culpar Deus. Deus não tem culpa de nada daquilo que nós passamos nessa terra. Desde que entrou o pecado no mundo, nós estamos sujeitos a tantas coisas que acontecem. Se nós fôssemos abrir, dar liberdade para as pessoas contarem sobre a sua vida, cada um de vocês contaria alguma, vamos colocar, alguma desgraça que aconteceu no meio da família de vocês, que muitas das vezes, até hoje, vocês nunca compreenderam. Mas também vocês contariam que muitas das vezes, Deus chegou no momento exato. Também, se nós falássemos quantas vezes nós murmuramos e reclamamos e falamos que Deus nos abandonou, que Deus não nos ama, porque não nos atendeu na hora que nós precisamos. Eu queria que você se colocasse no lugar dessa viúva, lembrando, os amados, que ser viúva nos dias de hoje é mais fácil. Ser viúva naquela época era uma situação muito difícil. Além de ser viúva, não ter ninguém por ela, não ter nenhum filho. O único filho ela estava sepultando. Quem sabe quando o pai morreu, o filho, confortando a mãe, disse: mãe, fica tranquilo que eu vou ficar com a senhora, eu vou continuar com o trabalho do pai, eu vou sustentar, eu vou cuidar da casa, fica sossegado. Mesmo com uma dor no coração, com a perda do marido, mas ela tinha o conforto do filho. E agora, nem o marido e nem o filho. A situação muito difícil. Uma situação, o que ela ia fazer? Como que ia continuar a sua vida? Dentro de uma cultura judaica. Ela precisava que o Senhor tivesse misericórdia. E como nós temos entendido e explicado, que misericórdia é se colocar no lugar da pessoa. E quando Jesus chega, o texto diz que Jesus sentiu compaixão, você sentiu misericórdia. Agora veja bem, Jesus sabia o que era a falta de um pai aqui na terra, porque ele já havia perdido José. Acompanhou a sua mãe, mesmo com mais irmão, mas acompanhou o sofrimento. E como ele é onisciente, onipresente, ele conhece todas as coisas, ele também sabia o que a mãe dele ia passar com a perda dele. Vocês estão entendendo por que Jesus veio nessa terra? Nasceu de uma mulher, viveu aqui na terra para nos entender, para viver o que nós vivemos, para sentir o que nós sentimos. Jesus Cristo é aquele que conhece cada um de nós. Jesus Cristo, ele não nasceu num berço de ouro para que ninguém que tem uma situação difícil diga assim: não, mas Jesus nasceu num berço de ouro. Jesus nasceu numa situação mais difícil. Quem sabe a pessoa mais pobre, quando nasceu, nos dias de hoje ainda tem o SUS, tem os hospitais que coloca a criança ali, no jeito vai nascer em uma condições boas. Jesus não, nasceu
numa manjedoura, nasceu num curral, aonde tinha animais, aonde tinha sujeira, aonde eles pudessem forrar. Foi ali que Jesus nasceu, para que as pessoas pudessem ver. Jesus sentiu o drama mais triste de uma família pobre quando nasce uma criança. Ele viveu nessa terra, ele foi tentado em todas as formas. E muitas pessoas dizem assim: mas Jesus, ele não pecou porque era Deus. Não, mas ele estava aqui em forma de homem, ele foi tentado em todas as coisas. Então nenhum de nós podemos dar desculpa, dizer que Jesus, ele não pecou porque era Deus. Ele era homem, estava aqui, ele sentiu, ele viveu. Então quando você for falar alguma coisa, como mãe, como pai, como filho, com qualquer pessoa, dizer: Jesus, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Ele sabe o que você está passando, ele sabe, porque ele passou tudo isso, ele viu tudo isso, ele compartilhou junto com os seus irmãos, com a sua família e com a humanidade o sofrimento de cada um. Ele não está alheio à situação de ninguém. E nós, amados, quase que não dava tempo de Jesus chegar, pois já devia estar sepultado se ele atrasa um pouquinho. Duas partes num velório é marcante: a chegada do corpo e o sepultamento. É a parte mais difícil. Vocês observem que no decorrer do velório, as pessoas começam a se acalmar, conversar e tal. E depois, na hora que vai fechar o caixão, vai levar, chega na sepultura, aí é outra coisa. Como eu disse, Jesus chegou na hora exata. Exata. Essa mulher não conhecia quem era Jesus. Essa multidão que estava junto com a mulher também não conhecia quem era Jesus. Para ela estava tudo acabado. Jesus interveio exatamente no momento que todos achavam que seria o fim. Amados, eu quero dizer uma coisa para você: não é o fim. Muitas das vezes você pensa: é o fim de todas as coisas. Não é o fim. Jesus vem e intervém e diz assim: não é o fim, é o começo agora. Eu vou começar agora uma nova história na tua vida. Eu vou cumprir aquilo que eu tenho prometido na tua vida, porque Jesus Cristo diz: não é o fim. Por mais que as pessoas achem assim: é o fim, acabou, vou sepultar os meus sonhos, vou sepultar os meus projetos, vou sepultar as promessas de Deus. Não, o Senhor Jesus diz assim: não é o fim, é o começo daquilo que eu tenho na tua vida. Nós, amado, entenda uma coisa: que nós não devemos ser movidos pelas circunstâncias humanas. Nós somos crente em Jesus Cristo, nós servimos a Deus, nós somos movidos pela lógica de Deus. E a lógica de Deus, Ele nunca abandonou ninguém. Se Ele prometeu uma coisa, Ele cumpre. Então espera no Senhor, confia no Senhor, que Ele vai chegar no momento exato. Não se desespere, não murmure, não reclame. Louve, adore e bendiga ao Senhor, porque Ele já chegou nessa noite. Eu quero dizer para você que ele já saiu de Cafarnaum e está em direção à tua Naim, está na direção da tua vida, está na direção da tua família, está na direção de você, mãe, das tuas orações, dos teus propósitos, que você tem colocado, e muitas vezes você não vê um resultado na vida dos seus filhos, você não vê um resultado na vida da sua família, dos seus familiares. Eu tenho uma notícia para dizer para você, mãe, que Jesus já saiu de Cafarnaum e está chegando na tua Naim. E aonde Jesus chega, o milagre vai acontecer. A mulher que atraiu a misericórdia, a mulher que mudou a rota de Jesus 54 quilômetros, andando a pé, para chegar naquela direção. E ele foi. Jesus, ele muda a rota por você, devido ao seu clamor, porque Ele sente misericórdia para atender, para cumprir uma palavra que tem dito na tua vida.
Muitas pessoas começam até, mas será que Deus me lembra? Eu moro aqui, no canto aqui de Guaíra. Quem que sabe? Tem pessoas que não sabem nem que tem no mapa essa cidade. Para Deus, amado, é um olho. A Bíblia diz que Deus passa os seus olhos sobre a face da terra, procurando. Ele conhece. O Salmo 139 diz: eu conheço o teu andar, o teu assentar, de longe esquadrinho o teu pensamento. A palavra nem chegou na tua boca, eu conheço toda. O Senhor quer dizer: eu estou te contemplando. Se Deus está contemplando, Ele não é surdo, Ele pode ouvir o teu clamor, Ele está esperando usar o momento exato. Então não comece a murmurar, não comece a reclamar, não comece a maldizer, mas comece a adorar, porque Ele já está chegando. Deus é maravilhoso. Eu tenho certeza, amado, que muitas das vezes na lógica humana, para aquele povo dizer: coitada dessa mulher, é o fim dela. Coitada dessa mulher, é o fim dela. Deus disse: não é o fim, é o começo. É o começo de uma grande história. Às vezes nós olhamos assim e dizemos assim: acabou. Não. Na lógica humana acabou. Mas na lógica de Deus pode mudar muita coisa. Você crê nisso, Penha? Você crê nessa palavra? Posso falar, Penha? Aos olhos humanos, as pessoas olham para essa mãe, Penha, e dizem assim: acabou para o seu filho. Acabou. São 50 anos de condenação. Mas Deus olha de cima, é Deus que criou, Deus que ouve o clamor. Se coloque como aquela viúva de Naim, começa a clamar que Deus pode mudar a situação, Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. O mais vil pecador, Deus pode mudar. Nós muitas das vezes classificamos pecado, mas para Deus tudo é pecado. O que mentir, o que matar diante de Deus é igual. Nós não éramos melhor, nós estávamos condenados à morte, mas Deus levantou. Deus nos restaurou e nos fez seus servos. Para Deus tudo é possível. Você crê nessa palavra? Para aquela multidão, aquela mãe, acabou para aquela mãe. Para aquela multidão, quem sabe estava murmurando: o que essa família fez de tanto errado? Morre o pai, agora morre o filho. Que mulher amaldiçoada essa, hein? Que coisa terrível que essa mulher ficou sozinha. Parece que a mão de Deus está pesando sobre ela. Não é a mão de Deus que está pesando. Deus tem um propósito para aquela mulher, e a história dela não era o fim. Começava agora uma nova história na viúva de Naim. Agora não era somente chamado a viúva de Naim, mas olhava para o seu filho: esse é aquele que ressuscitou. E cada um de nós um dia ressuscitou. Eu falo isso, amados. Eu lembro da dor e do sentimento que a minha mãe passava. Não por mim, mais ou menos, com os outros irmãos, mais ou menos, mas pelo meu irmão Amarildo, como vocês conhecem o gauchão. A minha mãe sempre dizia o seguinte: uma hora ou outra vai chegar a notícia que mataram. E ela sofreu bastante, até chegar o momento de Deus ter transformado a vida dele. Muitas pessoas diziam assim que ele não tinha mais jeito, que ele era um caso perdido. Por isso que eu estou dizendo: para Deus não existe caso perdido. Enquanto tem vida, tem esperança. Enquanto tem vida, a misericórdia de Deus pode se manifestar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta é: que importância aquele velório tinha para que tantas pessoas viessem acompanhar? Parou para pensar isso? Vocês lembram quanto que eu falei era a população de Naim? Que eu falei no início? Por volta de 15 a 20 mil habitantes na cidade de Naim. A cidade graciosa, charmosa. E o texto aqui diz o quê?
uma grande multidão acompanhava o cortejo até o cemitério. A pergunta é: que importância aquele velório tinha que tantas pessoas vieram acompanhar? O que eles queriam ver? O que chamou tanto a atenção deles? Era uma viúva. Toda a cidade conhecia a viúva, que era conhecida como a viúva de Naim. Talvez fosse lembrado por aquilo que você fez ou aconteceu, amado. Veja bem, essa mulher era conhecida como viúva de Naim. Agora, amado, quantas pessoas que são lembradas e conhecidas pelos maus feitos, por coisas que aconteceram na vida deles? Lembra de uma coisa, que a palavra do Senhor diz, que o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir sonho, roubar a paz. Ele veio muitas vezes mexer com aquilo que mais precioso tinha para Deus. Vocês já observaram que a pessoa que Deus tem um plano na vida deles, as coisas começam a complicar desde a enfermidade. Olha para a Bíblia. Jesus Cristo, o Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para cima, porque para matar ele. Lembra de Moisés? Mesma coisa. Lembra de várias pessoas da Bíblia que o inimigo tentou destruir, porque não queria que os planos de Deus se realizassem. Amados, eu quero dizer uma coisa para você: louve a Deus quando você vê alguma pessoa ou você mesmo sendo perseguido, porque você está mexendo com o inimigo. Você glorifique a Deus, lute, vai à frente, porque o inimigo não vai poder tocar. Se você começar a abrir a brecha, ele vai tocar. Ele quer que você abra a brecha. Agora você diga: ninguém vai tocar, porque Deus tem um plano na vida dele. Entendeu? Quando Deus tem um plano, amado, se levanta o inferno todo, mas não toca. Pode acontecer o que for. Amados, eu com 2 anos de idade, eu tive um tétano tão avançado, que o líquido da injeção voltava. Até que a minha mãe colocou nas mãos de Deus. A enfermeira teve a ideia de aplicar aquela injeção e a outra segurar com o esparadrapo, e eu comecei a reagir. Resumindo a história, estou vivo, estou aqui. E a primeira palavra, há 32 anos atrás, que eu recebi logo que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, Deus disse assim: eis que eu tenho separado você desde o ventre da tua mãe para fazer a minha obra. Eu quero dizer uma coisa: o diabo tentou me matar, o diabo tentou me destruir quando jovem, o diabo tentou me levar para um outro caminho, mas Deus disse: tu és meu. E eu quero dizer para você, mãe, que você que tem filho, abençoe seus filhos, confie na promessa do Senhor, porque aquilo que Deus tem para os seus filhos vai se cumprir. A mãe que crê nessa palavra, levante a sua mão e glorifique, bendiga, louve, adore ao Senhor, porque o Senhor está aqui presente. Eu preciso crer nessa palavra. Você parou para pensar o que passava na cabeça daquela mulher? Viúva, sem o marido, agora sem filho. Novamente eu quero dizer para você, mãe, Jesus já saiu de Cafarnaum, está em direção a Naim. Jesus saiu de Cafarnaum, está em direção da tua Naim. Se tinha pessoas ali que estavam esperando ver a desgraça, eles viram a vitória. Você observa assim que hoje na sociedade tem mais urubu esperando a tua morte do que pessoas que estão juntos e dizem assim: eu estou te ajudando. Tem pessoas que gostam de ver a pessoa na desgraça. Você sabia que tem pessoas que eles são ricos, ganham muito dinheiro só com a desgraça ali? Ele vê uma pessoa que está na falência,
Tem uma casa para vender, a casa vale 200 mil, eu dou 50. Tem um carro ali, não, vale tanto, eu dou tanto. Só vive da desgraças alheia. Tem ou não tem? São urubu. Urubu. A crise está tão difícil, se o camarada deitar ali na beira da estrada e ficar dormindo, o urubu vem chegar pensando que ele está morto. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele contempla você. Ele conhece a tua dor. Essa mãe chorava, não somente pela morte do filho, mas porque a partir daquele momento estaria sozinha. Quantos de vocês, mães, já se sentiram sozinha? Já se sentiram sozinha? Parece abandonado. Sozinho, que eu digo assim, mesmo que tenha pessoa, você parece estar sozinho. A Bíblia diz assim: ainda que uma mãe esqueça de um filho, eu jamais esqueço dos meus. Eu quero dizer para você, mãe, que ora, que intercede, que clama, e ainda não veio a resposta, Deus diz para você: eu não esqueci, eu estou chegando, eu estou chegando. Ela estava vendo o fim, amado, o fim dos seus sonhos, dos seus projetos. Jesus, ao encontrar com aquele cortejo fúnebre, ele sondou o coração daquela mulher. Provérbios capítulo 21, verso 2 diz assim: Deus sonda o coração. Sabe o que é sondar o coração? O que nós entendemos, nós aqui da nossa região, falar assim, alguém estava sondando. É espiar, é olhar para uma fresta, é olhar de canto. Quando Jesus sonda o teu coração, Jesus está olhando para dentro do teu coração e sabe tudo o que está passando dentro do teu coração. Deus sabe o que está passando dentro do teu coração, mãe. Deus sabe o que está passando dentro do teu coração. E se você clamar, se você pedir, os sonhos que você tem para os seus filhos, Deus vai realizar, porque Deus conhece o teu coração, Deus sonda o coração. Como Jesus chegou, imagine assim, Jesus nunca tinha visto aquela mulher, a viúva de Naim, viu aquela multidão e sabia que estava levando um cortejo fúnebre estava ali, mas ele não sabia quem era a mãe daquele menino, quem era a família. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo chegou para aquela mulher e diz: não chore, porque ele estava sondando o coração daquela mulher. Aquela mulher estava pensando que era o fim, aquela mulher pensando assim, quem sabe assim, é o meu fim, acabou o meu sonho, para mim a morte, para mim, eu queria estar no lugar do meu filho. Jesus sonda o coração, não somente com palavra. Ele disse: não chores, porque muitas vezes nós chegamos num velório, não chore, confortamos, amado, essas palavras não vai resolver nada. E você já imaginou uma coisa que é até meio antiético, eu chegar e dizer assim: não chore. Chore! A pessoa está com uma dor, eu vou dizer para não chorar? Chore! Chore mesmo. Jesus diz assim: não chores, porque ele já ia agir. Ela recebeu um punhado dessas palavras no velório do seu filho. E agora mais um chega. Só que ele fez o seguinte, amado, para um judeu, ele não podia tocar no corpo de uma pessoa. Ele ficava pelo menos uma semana imundo. Tinha que se purificar primeiro. Mas Jesus Cristo, a primeira coisa que ele fez, ele parou, tocou e foi para aquela mulher e disse assim: não chores. Não chores. Jesus nos olha com um olhar de misericórdia, amado. Vou repetir. Jesus não olha como os homens olham para você. Jesus olha com um olhar de misericórdia para com a tua vida. Ele olha para você com um olhar de misericórdia.
Ele te entende, Ele sabe quem você é, Ele sabe dos teus propósitos, Ele sabe do teu amor para com a tua família, para com teus filhos, Ele sabe dos projetos, dos sonhos que você tem. Ele olha com olhar de misericórdia. Foi esse olhar de misericórdia que realizou na vida daquele menino um grande milagre. Você não está sozinho. Ele está olhando com olhar de misericórdia para você. Não chore. O que ele estava dizendo não era meras palavras. Ele ia colocar em prática. Jesus começa a agir tocando no que estava morto. Olha bem. Eu te dou 1 minuto para você pensar no que de sonhos teus, projetos seus que estão mortos. Porque às vezes nós chegamos a uma certa idade, morreu aquilo, e vamos colocando que está morto. Não é assim que nós fazemos? A primeira coisa que Jesus chega com o seu olhar de misericórdia e toca naquilo que está morto. Eu digo para você pensar, para você colocar, porque Jesus está tocando naquilo que está morto na tua vida. Lembrou? Jesus está tocando agora. Jesus está tocando naquilo que está morto. Jesus está tocando naquilo que está morto. Você pode entender isso? Isso é muito forte, isso, amado. Jesus toca naquilo que está morto na tua vida e traz vida. Teus sonhos, quem sabe estão à beira de sepultar, ou quem sabe ele já sepultado. Jesus toca naquilo que está morto e traz vida. Você pode sentir Jesus levantando as mãos na sua direção? Da mesma forma que você imaginou Jesus parando aquele cortejo fúnebre, Ele está levantando as suas mãos na tua direção e tocando naquilo que está morto, paralisado. Ele está tocando nessa noite. Isso mesmo, glorifique a Deus. Glorifique ao Senhor. Ele merece toda a glorificação, porque Ele está tocando. Ele merece todo o clamor, Ele merece toda a adoração, porque Ele está tocando naquilo que está morto na tua vida. Ele vai trazer vida, Ele está trazendo milagre, Ele está trazendo esperança, Ele está trazendo para você uma nova vida. Jesus faz com a história deste filho e o sonho dessa mãe de continuidade. Vocês observaram uma coisa? Se você está com a sua Bíblia aberta, o normal era Jesus dizer o seguinte: moço, você que está morto, Deus, o Pai, traz vida para ele agora. Jesus não fez isso. Jesus chegou e disse assim: moço, a ti te digo, levanta. Lembra quando ele chegou na casa de Jairo? O povo estava tudo chorando. Ele falou o que para o povo? Não chora, ela não está morta, ela está dormindo. Quando Jesus olha para você, para os seus projetos, para a tua vida, coisas que você ficou passado, não está morto, está dormindo. E Ele veio trazer vida. Moço, a ti te digo, levanta. Jesus faz com a história desse filho e dessa mulher de continuidade. Ela pensava que era o fim, mas era o começo de tudo que ele tinha para fazer. Uma nova história. O Salmo 139, verso 16 diz que o Senhor, os nossos dias foram escritos e determinados para o Senhor. O Senhor tem uma linda história, o Senhor tem algo maravilhoso para realizar. Você está vivo e tudo vai acontecer de acordo com Ele escreveu. Basta você crer e esperar no Senhor, porque Ele olha para você com um olhar de misericórdia. Os sonhos que estavam mortos, com a mão do Senhor, traz vida. Jesus falou para que aquele moço, levanta-te. Jesus entregou para aquela mãe o sonho vivo. E em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade que Ele tem me dado,
Eu quero dizer para você, mãe, em especial nesse dia, os sonhos que você tinha e tem para com seus filhos, o Senhor traz vida e realização. Se você crê, estenda as suas mãos e diga junto comigo: eu recebo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor te entrega para você nas tuas mãos o teu sonho vivo. Diga comigo: o meu sonho para com a minha família estão vivos, porque eu recebi hoje do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jesus está entregando para você. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Quando você lê esse texto, lembre da mulher que atraiu a misericórdia para a sua vida e os seus sonhos não paralisaram, mas deram continuidade. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e se coloque em pé em nome de Jesus.